Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo. O tema deste vídeo vai ser foco e eu vou dar continuidade ao vídeo anterior com o tema Eu Sou o Todo. Eu vou explorar um pouco mais a questão do indivíduo, dessa percepção do indivíduo, né? De você, isso que você sente como sendo você, né? Eu sinto como sendo eu. Se somos o todo, né? Porque estou, né, em um ponto, né? E não no todo propriamente dito. Né? Porque eu não me sinto o todo. Eu me sinto que eu sou eu, a outra pessoa é outra pessoa e não, né, a mesma coisa. Então eu vou explorar um pouco mais isso. Né? E no vídeo anterior eu falei sobre, por exemplo, fiz analogia para você imaginar uma pessoa invisível. Como a gente faz para ver essa pessoa invisível e no ambiente. A gente está com uma tinta e a gente vai ver a tinta, né, que cobre aquela pessoa. Então eu vou explorar um pouco mais isso. E na intenção de tentar, né, dar-lhes pelo menos a ideia para que vocês possam meditar sobre quando, não exatamente quando começa a ideia de indivíduo, mas a percepção, né? Quando nós começamos, digamos, como centelha divina, né? Algo assim. Porque tudo que a gente vê, uma das coisas que a gente tem que ter em mente, tudo que você pode nomear, tudo que você pode dar nome, identificar, não é você. Né? Mas se somos o todo, como assim não sou eu? Né? Então fica uma questão assim para a gente meditar, né? Porque quando a gente fala eu, né? Esse sentido do que eu sou e não do que o ego é. Por exemplo, uma pessoa que usa um uniforme. Se você olhar uma pessoa que usa um uniforme, você vai identificar, né, um trabalhador da área tal, né? Um pesquisador, você identifica a profissão dela. E essa pessoa não é essa profissão, né? Então eu identifico a forma dela. Uma pessoa, um homem, uma mulher, um ser humano, também não é. É tudo que eu identifiquei. Né? Então eu estou trazendo para a questão de indivíduo e querendo aprofundar muito antes de você vestir esse uniforme, antes de você vestir essa fantasia. Eu vou tentar ir até onde dá, né? Toda fantasia, todo uniforme, toda matéria, ela tem aquela constituição atômica. Então, se vocês não estudem, tentem compreender o experimento da dupla fenda, a composição atômica, a questão de ser mais de 99,9999% espaço vazio. Né? Então, o átomo que compõe a nossa matéria, né? Se é espaço vazio, né? Como se ele não existisse, porque o cientista vai lá e pega, ok, ele não é 100% vazio, então tem sim a matéria, né? O cientista tem a matéria. Na verdade não tem, não existe, né? Isso que é difícil da gente entender, por isso que eu vou tentar ir até o limiar disso, né? Até onde nós conseguimos ir. E a gente vai depender da ciência, porque quanto mais a ciência avança para estudar esse átomo, para estudar essa partícula que ela encontra ali, opa, tem sim matéria, né? Existe sim, porque ó, a nossa realidade diz que sim, eu estou me vendo, estamos tocando as coisas, né? Então existe, né? Mas então a ciência vai lá e pegar o que existe, ela acha espaço vazio. E quando ela pega, ok, não é 100% espaço vazio, tem a matéria, então ela vai lá e desenvolve aqueles instrumentos, né, cada vez, digamos, menores, com capacidades, né, atômicas mesmo, né, diminutas, para investigar, pesquisar aquela minúscula partícula. Então ele achando aquela minúscula partícula, ele cata aquilo lá e pega, fala, ok, aqui está a matéria, né? Agora vamos estudar então realmente do que é feito tudo, né? Aí ele pega aquela matéria, aquela partícula, e na hora que ele tenta estudar, capturá-la ali, a essência, ele vai ver que também é 99,99% espaço vazio. Né? Então ele recomeça de novo. Ok, tem sim, né? Ele tem sim, vamos encontrar aquela partícula. E vai de novo e de novo. E quanto mais a ciência avança, eles vão adentrando e descobrindo cada vez mais subpartículas, mas sempre espaço vazio no que eles conseguem agarrar ali, né? Que eles vão ver que tem mais vazio. Então vamos supor, se é espaço vazio, por que uma coisa não passa por dentro da outra? Né? Porque o átomo, né, ele gira. Então é aquele efeito de roda de bicicleta, né? Vamos supor, você tem um enraiamento e você vai ver que o enraiamento é bem fininho,
né? E o resto é o quê? Tudo espaço vazio na roda. Mas se você roda com muita velocidade, você não consegue ultrapassar por ali, porque tem uma barreira, né? Ele forma uma barreira, aquela que está girando. Então se estiver girando muito rápido, você vai tocar. Né? Você vai enfiar o dedo para se machucar, né? Mas se estiver rolando muito rápido mesmo, você vai tocar, porque vai formar uma barreira, como nós aqui vibrando. Né? E o átomo, né? A vibração dele é muito alta. Então, quanto mais o cientista, né, ele conseguir investigar essas subpartículas e trabalhar com essas subpartículas, eles vão desenvolver materiais cada vez mais interessantes. Então, assim, esse é o futuro. Né? Essas naves espaciais que as pessoas ouvem falar que você pega um metal, corta, ele se reconstitui sozinho, né? Então é bem por aí. Mas eu quero entender né, essa matéria que eu estou usando. Então vou explorar essa ideia. Imagina, para entender então para fazer isso, sempre vou ter que nomear algo. Né? E tudo que nós nomeamos não somos nós, mas é para ter uma ideia, para chegar ali no limiar até onde que a gente consegue ir. Né? Como eu falei, a linguagem são códigos para a gente tentar entender algo que está além. Então, tenta imaginar que você é como o vento. Você é como o vento, né, sobre a Terra. Ou espaço, se você querer um pouquinho além. Vamos pensar o vento, vai ser mais fácil. Então nós somos como o vento. Sendo o vento, você cobre a Terra inteira. Você está em todo o lugar. Como o vento. Como o vento, você sente tudo. Né? Aquela coisa, aquela onipresença. Né? A tua visão não é 360 graus, é todos. Né? 360 graus é a volta, né? Mas é assim, todo. Né? O globo inteiro. Você é aquilo que você está vendo. O que vai te colocar, só que vamos supor, né? Nós somos como esse vento, mas porém eu estou em um ponto específico, né? O que te coloca nesse ponto específico é o foco. Então, você focou a tua atenção em algo. O que vai focar a atenção em algo? O que vai manter a atenção em algo? Não é a mente. A mente vai identificar o ambiente onde eu estou. Por exemplo, você acorda, você identifica o ambiente em sua volta. Mas o que te colocou naquele ambiente não foi a mente. Não fui eu que pensei em algum lugar, agora eu vou lá. Eu pensei porque eu já estou lá. Parte de mim já está me encaminhando para lá. Então, o que nós somos é anterior à mente. Muito, muito anterior. Então, eu estou tentando levar no limiar, né, do que nós somos para tentar ter uma ideia, né, ou uma aceitação desse ser o todo e o entendimento de como o vento eu posso estar em todas as pessoas, todos os seres que existem. Então, como o vento, vamos supor que você colocou então o foco em algum lugar. Então vamos voltar lá no vídeo anterior. Você está numa sala e ali dentro tem uma pessoa invisível. Essa pessoa invisível é você como o vento. Né? Para identificar onde está então esse ser invisível, né? A gente vai jogar então tinta, vai borrifar tinta no ambiente e vai começar a pegar na pessoa. Então vamos supor que você começou a ganhar densidade ali, né? Então cobriu ali, né? Te cobriu ali de tinta. Então passa a identificar onde você está. Então você é um vento, né? Só que ali você formou uma película, um invólucro de tinta, né? Que te deu ali, vamos supor, a forma humana, a qual você focalizou a tua ideia. E aquela grande pergunta: eu estou vendo a pessoa? Eu estou vendo você invisível ali na sala? Ou estou vendo a tinta que ele cobre? A resposta: estou vendo a tinta que ele cobre. Né?
É muito dual isso, né, como eu expliquei, porque tudo, somos o todo, então é tudo que existe, então até a própria matéria. Mas eu focando na... Eu estou querendo ir bem fundo, profundo, né, da onde vem a nossa individualidade. A tinta é um composto criado por nós aqui humanos, fizemos um monte de mistura, então não é sua, é algo daqui. Né? Então tem a tinta que ele cobre. Todos os humanos, então, eles estão nessa mesma, vamos supor assim, categoria. São vento cobertos de tinta. Então agora eu posso ver, e eu estou aqui, eu vejo a outra tinta ali, a outra tinta ali. Dentro de cada um tem o que? O vento. Né? Só que agora eu estou aprisionado dentro daquela película de tinta. Né? Mas eu sou a mesma essência do que está lá. Então, se eu conseguir me projetar para fora, né, transpor, né, ir além dessas películas, dessas camadas, eu, como vento, eu consigo ter a percepção de todos, né, porque lá dentro também tem esse vento. Então, eu consigo sentir o outro, no lugar do outro, como eu sendo o outro, né? Agora eu vou explorar um pouquinho mais a questão da película, né, como eu fiz no vídeo anterior. Essa película é algo material que nós podemos identificar. Uma coisa interessante é sobre o nosso nome. Né? O nome ele é apenas o teu endereço. É como sua casa. Sua casa tem uma numeração. Então, o número, várias casas têm o mesmo número. Né? Só que aí tem a rua, aí vai, é tudo o endereço. Então esse é o nosso nome. Né? Ah, mas tem muitas pessoas que têm um nome igual. Né? Aí vai ter uma sequência do nome, né? O CPF, todas essas coisas que usa para identificar o teu endereço. Mas é um endereço que a gente nomeia naquela tal, usando a língua de códigos. Né? Porque o teu endereço real é o endereço energético do que você é, da tua essência. Então você emite um sinal de onda, emite uma vibração. Então esse é o seu real endereço. Então, de acordo com esse sinal, muitas vezes você vai lá e escolhe o seu nome. Né? Ou tenta chegar o mais próximo, né, do que se aproxima da sua vibração. Então esse é um dado interessante. Aqui nesse planeta, a tinta é a roupagem humana. Né? Cada lugar, como esse vento, como esse espaço. Né? Então, anteriormente, esse espaço, esse vento, ele focalizou. Então, o que vem anteriormente, anterior à consciência, anterior, assim, muitas camadas anterior mesmo, né? Ele foca em algum lugar e ali, esse foco, eu não vou dizer nem que é você que foca. A coisa simplesmente acontece, como acontece no universo inteiro. E a partir dali, você passa a se revestir de camadas. Então, o que essas camadas? Por cada ambiente que você passa, você vai agregando a energia do que ali existe. Então, passei aqui e me agreguei com a tinta. Passei no planeta tal, me agreguei com não só a roupagem externa, mas os valores, a vibração de que tem cada partícula daquela roupagem externa. Como eu falei, se você encarna num planeta muito belicoso, né, de guerras, de conflitos, de hierarquias, então aquela película começa a revestir você com aquela vibração. E você se identifica com isso, se expressa como sendo aquilo. Porque quem nasce no ambiente se comporta daquela forma. Então nós vamos nos revestindo dessa forma. Nosso ser vai começando a se revestindo das camadas mais sutis dessa forma. Então se você é um mineral lá, você já está se revestindo daquilo. Se você é um mineral no mundo de luz, de alta vibração, você já está se revestindo daquela vibração. E a partir daí, cada lugar que você vai se revestindo. E se revestindo. Então, neste momento, nós estamos nos revestindo dessas energias. Então eu vou me tornar as coisas densas que tem aqui na Terra. O que acontece? Vamos supor, como eu falei no karma, no vídeo anterior. Passa um carro e taca lama em você. Você se revestiu daquela camada de lama. Você pode sentir muita raiva, muito ódio na hora e cobrir mais ainda. E aqui não vai ser só uma camada física, vai interiorizar ainda mais. Ou eu posso simplesmente, tomo um banho e limpo aquela energia. Então aquele karma já não é mais meu.
Então nós temos a capacidade, nosso ser, a capacidade de fazer isso em qualquer lugar que ele vá. Né? Repelir tanto as energias boas como energias ruins. Porque você é como cientista, você está experimentando o ambiente. Então você vai escolher o que eu quero e o que eu não quero. Então vai depender da capacidade de cada ser. É fato que quanto mais novo é um ser, menor é a capacidade de repelir as coisas. Como uma criança, ela absorve tudo. Né? Agora uma alma antiga, isso já não vai acontecer. Pode ser ali que no período da infância, as pessoas vão enchendo você como se você fosse um cesto, vai jogando tudo dentro. Né? Só que ali na hora que eu vou assumindo o controle, eu vou jogando tudo fora de novo. Sai, isso aqui não me serve. Né? Assim é o nosso caminho pelo universo. Assim é como você chega até o que você é hoje. E na verdade, o que aconteceu nesse processo? Tudo são coisas que foram agregando a você. É como o seu computador. Você acabou de comprar um computador novinho, não tem nada. Você vai começando a colocar material dentro dele. Né? E assim é você. Né? E sou eu que estou colocando material dentro de mim? Né? Eu penso que sou eu com o meu mental estou lá pesquisando e buscando as coisas. Não. Isso é bem, digamos, aleatório. É algo que vai além da consciência. Né? Esse é o todo acontecendo. E agregando, né, sempre mais coisas aos indivíduos. Aos seres. Seja que planeta estiverem. Seja que tipo de ser for. Seja um planeta, seja um corpo humanoide, seja uma massa volátil, seja o que for. A essência é como o vento, como nada. Né? Em cada ponto foi agregando. A partir de um certo momento, né, começa a agregar a senciência. Né, que é desenvolver toda uma estrutura nervosa de um maior contato com o exterior, né? Porque vamos supor, tudo sendo energia, você forma ali uma pedra. Então a pedra ela só vai captar o que está ao redor dela. Só que as energias vêm mais sutis, né? Então nós conseguimos então desenvolver dimensões interiores, né? Para identificar também a energia sutil em nossa volta. Né? Então nós desenvolvemos o quê? Já os sentidos, né? Como a visão que vê longe, a audição que pega o mais sutil, né? E transforma em algo. Então já entra a dimensões interiores. E uma central de comando para interpretar o que está vindo através desses sentidos. Então como a pedra que só tinha ali o toque, esse toque foi desenvolvendo, foi se desdobrando a outros sentidos. E através desses sentidos também nós passamos a absorver mais as coisas por onde nós passamos. Então anteriormente eu era como uma massa de energia, ali uma pedra, qualquer coisa, uma partícula, e eu ficava ali no ambiente ali, e aquele ambiente emitindo vibrações, então eu acolhia aquelas vibrações. Agora eu posso olhar algo e aprender com aquele algo, uma lição, né, uma história, e absorver mais diretamente. Então eu criei um processo mais rápido de absorção de conhecimento, de aprendizado, ou de experimentação. Isso é mais ou menos assim, porque, vamos supor, eu só aprendo o que eu já sei. Então, em tese, eu só estou trazendo conhecimento mais sutil, né, a que eu supostamente estou aprendendo a uma via rápida. Na verdade, eu estou densificando esse ensinamento ao qual interiormente já faz parte de mim. Então, o ser anterior, aquele que é como ar, como vento, como espaço ao qual eu originalmente, né, começo a agregar ali a minha essência, é de onde vem todas aquelas informações e onde que liga com o exterior do que precisa chegar até a mim. Então vamos supor ali o código base do seu computador, né, que vamos supor você mexendo lá, que você vai buscar o que você quer agregar nele. Mas o que antecede, né, o que está juntando ali as pecinhas. Então nós achamos muito como se nós fôssemos indivíduos, né, tomassem decisões próprias, né, tivesse o tal do livre-arbítrio, mas não, nós agimos como a massa, como um ambiente, como um grupo, como uma manada. Então você tem uma manada, a manada toda vai na mesma direção, os pássaros todos migram nas mesmas direções, aquele cardume que anda tudo junto. Então, por máximo que a pessoa ache que é um indivíduo e ter livre-arbítrio, ela se comporta como a massa. Então ela é a massa. Então você já não é mais esse indivíduo.
né? Meu nome é só o endereço onde que eu estou. Você pode até nomear, né, de acordo com algumas particularidades que cada um tenha, mas em bloco ele vai se comportar como aquela massa, como aquele grupo. Então, onde eu falo, isso aqui não sou eu, sou um humano, sou a espécie humana. Então, vamos supor, você quer então passar essa informação, trazer esses vídeos? Não. Você faz parte, digamos, de uma massa, então, que... Ou seja, você pode estar expressando uma característica anterior a humano. Humano terrícola, ou terrano. Né? Vamos supor, de muitos seres que vieram e encarnaram, e todos esses seres vão desenvolver essas mesmas características. Né, de querer disseminar a informação, querer estudar, de buscar. Então é uma coisa do indivíduo, é uma coisa grupal. Né? Então aí tem a questão da senciência, quando o indivíduo, né, quando fala, quando é que um cachorro, quando é que um ser, um animal, né, se torna senciente? É quando ele consegue olhar no espelho e ver que, opa, aquele sou eu. Né? Então ele tem consciência, ele consegue identificar a si próprio. Eu falei do cachorro porque alguns cachorros eles olham e identificam a si próprios. Outros não, outros brigam, né? Brigam. Então vê que a coisa é assim, é um clique. Um sabe e o outro não sabe. Uma coisa que está ali na cara, né? Todo mundo vê. As pessoas podem até achar engraçado que umas estão ali na cara, as pessoas não percebem. Mas tem que ter todo aquele agregamento de material interior, toda uma estrutura que desenvolveu, né, o tal sistema lá neurológico, né, sistema nervoso, para agregar uma estrutura para poder identificar a si mesma. Falou, opa, eu faço assim, ali faz assim também, sou eu. Né? Isso é como a escrita, como a palavra, o idioma. Né? Um acontecimento que aconteceu em um plano físico, mas anteriormente o ser já se identificava como si. Então só precisou daquele sinal para expressar isso também. Dessa mesma forma, quando você começa a identificar esses grupos, fala, opa, então esse ser, vamos supor, a primeira vez que você olha no espelho, você fala, opa, é um ser humano. Eu pertenço ao grupo humano, raça tal, sexo tal. Né? Então você está identificando você ou uma espécie, indivíduo. Você está identificando uma espécie. Né? E você continua com aquele sentimento, o que eu quero explorar mais, esse sentimento, né, de ser você. Né? Então você vai tirando essas camadas, né, de opa, humano, a raça tal. Né? Essas camadas que eu diria reais, porque opa, humano é real. O que não é real? Ah, o corintiano, o palmeirense, o nome. Se a pessoa ainda se identifica com essas coisas, ah, eu sou o doutor tal. Tá muito mais... existe Maia e Matrix. Maia é a ilusão da matéria do que você pensa que você é. Então eu penso que eu sou humano, eu penso que estou vivendo uma vida humana. É mentira? Não, é real, estou aqui. Né? Então isso é Maia. Porque na verdade são roupagens que eu estou vestindo. Né? E o que é Matrix? Ah, eu penso que eu sou advogado. Eu sou o doutor tal, quero ser respeitado, assim. Né? Isso é Maia. Então Maia é algo que é montado em cima... Não, mentira. Matrix. Matrix é o que é montado em cima do Maia. Então assim, por isso que é muito mais difícil a gente entender essas coisas, porque as pessoas estão, né, dentro de uma ilusão, elas criaram uma ilusão maior ainda. O mundo falso, fictício. Então por isso que a gente primeiro tem que voltar ao Maia, entender o que é Maia, para depois puder, né? Aí, assim, já dá para viver perfeitamente quando você sai da Matrix, né? Sair da Matrix você entra no Maia. Só que ainda tá bom, né? Não dá para exigir muito mais que isso. Então, continuando. Falando das camadas, né? Do que você não é. Do desenvolver a ciência. Então, ok, eu me identifico como humano, eu sei que eu me expresso como humano, eu falo como humano, e em todo lugar de outro mundo que eu for, eu vou me comportar como ser humano, as pessoas vão falar, é humano. Então, como que dá pra falar que é um indivíduo? Se qualquer pessoa que for lá, vão ser identificados da mesma forma, e não vai identificar seu ser em particular. Né? Mas agora, se você vai para esse outro planeta e começa a se comportar não como um humano terrícola, que um humano terrícola, por exemplo, né?
quando vem uma música popular, essa pessoa vai junto. Quando vem uma moda, ela vai junto. Né? Então aí é bem caracterizada que agregou os valores aqui terreno. Agora, se a pessoa já se destaca, ela fala, não, isso não preenche meu ser. Então, algo que antecede ao humano está se expressando em você. Então, da mesma forma que você identifica o humano, você começa a identificar também essa estrutura de ser. Né? Quer dizer que você, então eu sou individual, eu consegui me destacar, né? Então aí eu sou um indivíduo, né? Que não sou como uma manada. Como eu falei anteriormente, não, porque você pertence então a outro grupo, a outra manada, a outra classe de células que agem juntas. Né? Recebe comandos como um todo, como o vento. O vento vira para lá e leva todas as folhas para lá, leva para cá, leva todas as folhas para cá. Então nós estamos assim. A diferença, pertencentes a grupos diferentes, sintonizados com energias diferentes. Então, quanto mais para dentro, quanto mais interior nós conseguirmos ir, mais a gente vai identificando essas camadas de pertencimento. Né? Por máximo que estar aqui na Terra, por máximo que essas camadas terranas ao qual revestimos, elas, digamos que impede ou ofusca a nossa visão, ainda tem essa senciência, esse interior, esse sentimento de ser. Né? Então, por aí vem tudo. Não que você busque, vem porque é natural. Então vai depender de cada indivíduo. E tudo isso são coisas identificáveis. Então a gente tem que ir sempre, né, além do que é identificável. Então é onde você cessa todo julgamento, tudo que acontece, tudo que uma pessoa faz. Porque vamos supor, o que uma pessoa ruim, né, fez? Foi todo o revestimento de um planeta. Do que existe no planeta, não, que existe naquele lugar, naquele ambiente. Então ela somatizou tudo aquilo, né, e expressou. Então é culpa dela? Não, é culpa do meio. Uma pessoa fez algo ruim porque ela sentia muita raiva, muito ódio. Você sente raiva e ódio, então faz parte de você também. É parte de você somatizando. Como o vento, você está em todos somatizando naquela pessoa. Então quanto mais você consegue se interiorizar e ser vento... Então, por exemplo, quando eu sou só camada exterior, só a tinta que me jogaram para me cobrir, eu não consigo sentir o outro. Eu só sei que ele é outra tinta também. Né? Mas quando eu consigo me interiorizar, né, nos sentimentos, perceber tudo aquilo, então eu vou vendo, a matéria ela vai sintonizando. Né? Do sentimento, então vou sentir, entender mais o que o outro está sentindo. A tal da empatia, de se colocar no lugar do outro. Então quanto mais eu interiorizo, né, eu vejo como que aquela energia agregou aquele indivíduo. Né? Às vezes era um indivíduo que não tinha defesa contra aquela energia. E sem a defesa, foi agregando, e tomou uma forma, né, que acabou em uma consequência, a qual que os outros seres odiosos, na hora que aquela sintonia explodir, né, que faz o acontecimento, emite um sinal, e os outros odiosos recebem também aquele sinal e começa a vibrar odiando também, né, querendo a morte, a punição, etc e tal. Né? Então assim, você tem que observar, quando você observa algo, qual é o sentimento que está acionando em você. Será que é uma compreensão, entendimento, compaixão? Né? Não que um ato ruim não deva ser evitado, punido, né, para que evite de estar acontecendo. Né? Todo bonzinho, então deixa fazer o que quer. Não é bem assim. Né? Se você vai cair, você se equilibra e... Então é isso. O outro acontecendo, as coisas ruins acontecendo, é você como um todo se desequilibrando. Então você tem que tentar se reequilibrar novamente. Mas não quem tropeça e começa a xingar o pé, começa a xingar a pedra. Esse pé tá doendo, não sei o que, essa pedra que tava aqui. Não. Você, eu bati, foi erro meu, né? Eu vou prestar mais atenção, então, coloquei aquela informação lá. No caminho tem pedra, então eu vou observar mais. Então foi uma falha minha em não observar mais. Então, as maldades que acontecem no mundo, então é uma falha de eu não estar atento, eu não estar compreendendo o que acontece. Então vamos supor, eu tenho o poder então de resolver as maldades do mundo? Não, porque você é só um no meio da manada. Quem pode fazer isso então? Quem que é o todo como um todo? Então aí você se interioriza para buscar aquela essência de vento e sentir como um todo. E uma vez você fazendo isso, você vai entender os processos que acontecem aqui na Terra.
Vai entender porque tem o mal, porque tem o bem, porque tem isso, porque tem aquilo. Né? Entender a perfeição de tudo do que acontece. Né? Um detalhe, só colocar aqui um adendo, né? Essa maldade toda que acontece, se você, essas pessoas que querem, digamos, resolver na força, né, e não deixar que a natureza, como assim, a natureza se auto-cresça e busque pelo sol, essa coisa assim, é uma coisa, é um processo bem natural, por incrível que pareça. Mas se nós queremos remover de uma vez, né, na força, é como aquele aluno na sala de aula que quer remover, que odeia o professor, né, que está ali ensinando, que está colocando desafios, está colocando problemas. Então vamos resolver todos os desafios e problemas, vamos remover. Não tem. Sai disso. Né, o que acontece? Aí chega no final do ano, passa automaticamente porque não tem mais. Aí você vai ver o que tem acontecendo na educação. Né? Alunos que estão lá terminando lá, mas não sabem nem ler, não sabem interpretar texto, não sabem fazer conta, não sabem fazer nada porque foi tirado o desafio. Né? A questão aqui é mais um planeta escola, né? Semelhante a uma prisão, porque você não sai daquela classe e você não passar. Então você fica reprovando. Então esse tem os desafios, que parecem muito duros, muito pesados, mas nós criamos isso. Em um certo ponto nós criamos todos os desafios aqui para poder experimentar e aprender com eles e superar. Então se colocamos assim porque nós temos a capacidade de superar e ir além. Então é só isso adentro. Então assim, tudo que nós podemos identificar a gente vai identificar o que foi agregando ao nosso ser original. Então qualquer coisa que eu agreguei, eu sinto mais essa energia, então eu estou mais sintonizado com esse grupo de família, com esse grupo estelar, com esse grupo de sementes estelares, etc e tal, né? Eu vou identificar então o que o meu ser foi agregando, coisas que foram agregando a ele. Né? Então ali eu vou me sentir confortável em tal grupo, só que ainda vou fazer parte daquela manada porque eu já me identifiquei como aquele tipo de comportamental, aquele tipo, né? Então se eu já tenho esse entendimento, eu vou além, falar, isso foi o que foi agregado em mim. Então a pessoa pode estar confortável com isso, não tem problema algum, né? A maioria dos seres são assim. Então são seres que eu diria que não se identificam no espelho, eles identificam a forma, né, mas não interior, saber que eles estão além daquela forma. E a forma não é só a forma física, né, como eu estou falando, é a forma de pensamento, é a forma de consciência. A consciência, nós falamos, nossa, que pessoa consciência, né, só faz o bem e tal. Então isso também foi o que foi agregado a este ser. Então, a consciência me impulsiona a só fazer o bem, de só coisas boas, só coisas lindas e tal. Aí eu viro aquele ser que quer fazer tudo e tal, né? E meio que identifica a vida àquilo. E quando está fazendo isso, deixa, vamos supor, de experimentar outras coisas. Então é mais ou menos assim que acontece. Né? Ou seja, o ser ele agiu no automático. Então ele faz parte de uma manada, de um grupo que age dessa forma. Tanto para o bem, tanto para o mal. Né? Só que a gente não julga porque você não sabe se a pessoa que está ali naquela vestimenta, naquela fantasia, né, que é o uniforme e tal, você não tem como saber se ela está consciente das camadas interiores ou não. Muito provavelmente sim está. Né? Nem todos. Então assim, nós todos temos esses revestimentos interiores, temos as nossas, digamos, o que você é antes de você vir para a Terra, você já tem todo um energético, tudo ali já está ali dentro de você. Né? E se algum dia na Terra essas condições forem se manifestar, né, no geral, você vai ressoar com aquilo. É como se a pessoa fosse ativada. Então ela começa a ressoar e vibrar junto com aquilo e manifestar aquele tipo de comportamento. Sejam bons ou ruins. Né? Então é isso que é olhar para si mesmo e se identificar no espelho. Agora eu vou voltar ao tema do vídeo. Que é o tema do vídeo? Foco. Então o que é que torna você o que você é? O foco. Você como era vento, como era espaço, então algo colocou foco em uma tal região. Então ali, naquele ponto, pensamos em nós como uma força energética tipo imã, né, que atrai as coisas. Então você colocou o foco em tal lugar e uma vez que você está ali, você começa a agregar, atrair as coisas ali, né, e ser composto e ser o indivíduo daquele meio. Então, quem a gente vê?
é um indivíduo, é um ser humano, ou é só as camadas que foram agregadas a esse indivíduo? As camadas que são agregadas, elas são iguais em todo o planeta. São semelhantes em vários planetas. É a matéria do todo. São matérias-primas, coisas que nós usamos para construir coisas. Inclusive, o que a gente chama de vida, o que eu chamo de eu, né? Entre aspas, de eu, você, que a gente vai saber que, opa, já não é este ser. Então, este ser, que é a essência que foi agregando tudo, né? É como o vento. Ele está em mim, está em você. Então, onde que, olhando dentro dos olhos, você consegue sentir, né, a outra pessoa. Você consegue perceber além do que ela está tentando te passar, das informações. Ir além da linguagem. Né? Seria um ponto, eu diria, inicial e confortável, né, para a gente meditar ou se sentir. Ter essa percepção, né? Mas mesmo preso dentro de todas as camadas de roupas de tintagens, eu consigo ter essa percepção? Sim, essa percepção é inerente a você. Então essa percepção que eu estou tendo foi mais uma camada agregada a mim, que me dá essa percepção. Daí não teria como responder, né? A partir do momento que eu identifico algo no meio, isso é bom. Opa, aí sim é algo que já é uma camada, só mais uma camada agregada. Agora, se eu consigo me colocar naquele ponto de neutralidade, de identificar o que só está lá, então eu estou naquela camada, então eu estou anterior àquilo. É onde você tem uma percepção, né, bem maior. Bom, eu não sei, né, como expressar. Espero assim, cada pessoa consiga entender, né, o que eu estou conseguindo passar, o que eu estou tentando passar. Porque não tem, né, o ponto que a gente chega e fala, aqui começou. E porque a gente, mesmo essa camada anterior, você vai chegar no ponto que você vai continuar sentindo a tua existência. Por exemplo, quando eu começar a me despojar de todas as minhas camadas. O interessante é que, vamos supor, quando você sair da Terra, você só não deixa de se sentir como humano, não só, mas as energias também aqui. As energias que aqui tem na Terra, boa parte é medo. Então isso torna um ambiente muito pesado. E quando você sair daqui, quando você se afastar, seja se afastar mecanicamente, você pega uma nave e sai, ou através do desencarne, você sai, essas energias ficam aqui. Então você vai se sentir muito bem. Né? Se você sair sem o corpo, então que eu vi vários relatos, né, das pessoas que têm experiência de sair sem o corpo, então toda a angústia, todas as preocupações ficam aqui. Aí tem uma coisa interessante também. As lembranças também ficam. Porque as lembranças, as coisas, são coisas que foram agregadas nas minhas camadas mais exteriores. Como, por exemplo, o computador. Ele tem um HD. Tudo que aconteceu está salvo no HD. Ou seja, em camadas bastante físicas, bem densas. Então os acontecimentos também ficam agregados nos HDs, nos meus corpos, mesmo que sejam sutis, são corpos ainda densos. Então se eu sair com um corpo mais sutil, eu vou deixar tudo isso para trás. Porque isso são coisas terrenas, coisas que acontecem aqui. Coisas que vão servir ao meio. É onde que, por exemplo, você cria a ideia de fantasma. Né? O que fica aqui? A pessoa não é um fantasma. É um espectro, uma cópia dela que ela deixou aqui. Pode não ser ela mais. Então, assim, como eu falei, vai depender muito de cada ser. As pessoas, vamos supor, falam muito de Jesus. Então criam o mental coletivo que cria uma forma de Jesus. E esse Jesus, ele pode se aproximar das pessoas, pode canalizar nas pessoas,
E vai canalizar o quê? Todas as mensagens que eu acredito serem boas de luz, de iluminação. Né? Então isso é muito, muito complexo. Né? Essa forma criada pelos humanos pode ser usada por outras entidades para poder, né, usar como intermédio? Também pode. Quando você desencarnar realmente de toda a matéria, você se sente então como o todo, como o espaço, como o vento, está em todo lugar, percebe tudo, sente tudo, né? Então não tem aquela conexão, aquela conexão com as coisas mais densas, né? Que os sentimentos mais pesados. Então então vai sentir uma liberdade, aquele tal êxtase, né? Aquela tal ser um com o todo. Então, deixa eu ver se tem mais algo. A questão da realidade. De você colocar o foco. Então nós colocamos o foco no personagem. Vamos supor, eu coloquei o foco no Márcio, né? Então eu acabei formando o Márcio, o personagem Márcio, né? Agregando tudo que tem. Porém, não sou eu, né, como consciência, ou até aquele que antecede a consciência, que está centrado no ponto, que está focalizando no ponto, que cria tudo, que cria a realidade Márcio. Somos nós, todo, como o vento. Porque é uma realidade grupal, é uma realidade coletiva. Então eu venho e adentro dentro de uma realidade que já existe. Então não sei se vocês estão conseguindo entender. Né, que a gente fala que essa mudança de se você querer, você pode mudar. Não pode. É só você ter pensamento positivo, não sei o que. Nós podemos mexer pequenas coisas no nosso ambiente, no nosso redor, mas nós não podemos mudar a realidade. Então, por exemplo, eu vou dizer de uma certa forma, eu sei que eu posso voar, mesmo com esse corpo aqui. Né? Eu posso voar, sair daí flutuando. Por quê? Cientificamente, não existe matéria. Isso aqui é só uma ideia. Então eu posso voar, eu posso me bilocar, virar dois. Eu posso sair do meu corpo, me ver como se fosse um drone, me ver por cima. Eu posso entrar dentro de cada pessoa e saber o que cada pessoa está sentindo. Né? Por que eu não faço isso? Porque o meu agregado de coisas que eu fui adentrando de mim, de crenças, ele me impõe a uma realidade coletiva, a uma crença coletiva. E neste momento essa crença é maior do que a minha. É porque você tem uma crença de bilhões de pessoas de que isso não é possível. Então você caminha, como eu disse, nesse terreno. É como estar no navio. O navio balança para lá, você vai para lá. O navio balança para lá, você vai para lá. Então, você não tem vontade própria. Por mais que acha, você age como um grupo. Então, a diferença, como eu falei, camadas, camadas e camadas. Então eu posso estar numa camada que quando o navio vai para lá, por exemplo, a pessoa vai para um lado e vai achar que todo mundo está indo, estou indo porque eu quero ir para lá. Eu quis ir para lá. Eu quero ir para a balada, eu fui. Mas ela não entende que não é ela que quer. De repente são seres que estão agregados a ela. Eu queria comer tal coisa, né? Eu fui lá e comprei e comi. Ela não entende que ela tem uma flora intestinal, muitas bactérias boas ou ruins, que vai ali liberar toxinas. Essas toxinas chegando na mente vai dar o desejo de comer tal alimento. E vai vir na mente dela a pensar no alimento que tem aquelas propriedades do que as toxinas estão mandando para se alimentar. Então nem o que eu quero comer sou eu que quero. Eu entendo que isso é um conjunto, é um coletivo. Eu como consciência do corpo, eu posso reger isso. Eu posso estudar, entender o que é bom, o que é ruim, e falar, não, isso é ruim, então eu vou evitar. Mesmo meu corpo querendo, eu vou fazer um esforço, então aquelas bactérias elas vão morrendo, né, e as bactérias boas vão ganhando, como eu falei, o lobo bom, o lobo mau, né, qual que ganha? O que você alimenta mais. Né? Então se o mal está querendo tal alimento, eu falo, não, pera,
né? Então ele vai começar a ganhar força, né, o bom, e eu vou ter que começar a desenvolver paladar com alimentos mais saudáveis. Por que isso é tão difícil? Porque tem um mental coletivo, nós fazemos parte de uma realidade coletiva. Então, como eu falei, se você está no barco, o barco vai para um lado, vai para o outro, né? E quando você está consciente, você vai entender que que não é você que está indo e se inclinando para o lado, é o barco. Então você entende que você é uma peça solta ali em cima. Então, por exemplo, aqui na Terra, né? Todos os humanos de repente passaram a querer algo, protestar por algo, e você vai junto. Sou eu? Ou sou a manada que está inclinando o mental? Aquele mental coletivo tomou a todos e jogou em um certo movimento. Aí vai ter classe de indivíduos. Alguns que estão anterior, que já tem constituições interiores fortes, vai perceber que opa, é o barco, a matéria que está mexendo. Então eu vou ficar parado e observar aquilo. É interessante surfar nessa onda ou não? Deixar ela passar? Ou só observar? Ou tentar ver além do barco? Tentar ver o que movimenta o barco, para onde o barco está indo? Porque o barco ele está indo para um lugar. A maioria não percebe que o barco está em movimento. Porque ela faz parte daquele coletivo, daquela célula. Ela não é alguém que está agregado e, né, caminhando em cima daquela célula. Por exemplo, como eu faço aqui, é uma analogia à Terra. Né, muitos são terranos. Então eles se comportam junto com o que ela para onde vai. Agora quando você veio de fora, você começa a perceber que você caminha ali em cima. Então você observa melhor os movimentos. Mais ainda você faz parte de outro grupo. Né? Então, o próprio foco, onde você se localizou, onde você tem ali a tua existência, não é ainda você. Não é, eu diria, né, a tua essência o ponto mais longe, né, onde a gente consegue ir e identificar onde começou a ser agregado coisas a você, né, antes de que você seja o todo, né, né. E também vem a questão, então no todo tem ali o todo, né, o espaço existe, né, não tem matéria nenhuma, né, entre aspas, que não existe matéria mesmo. Então assim, a própria matéria e o não matéria é uma coisa só, porque a matéria não existe. Mas tá, e legal. Então onde que a matéria começou a ser identificada? E onde foi aquela primeira essência que começou a ter agregar aquela matéria? Porque assim, não foi que a primeira, né, chegou ali a essência e começou a ser agregada. A coisa começou junto. Então o próprio todo começou a se agregar, começou a tomar forma. E isso em todos os lugares, em todo o universo. E a partir que você, assim, o próprio todo, a própria energia ali, o vento ali no meio, começou a se revestir de camadas dele próprio. Então em cada ponto do universo, esse todo começou a se revestir. Em cada ponto começou a ter qualidade, características próprias, né, da própria matéria. Então cada partícula, cada molécula, tudo que existe é esse próprio todo. Apenas ganhando mais complexidade, né? Então aí que você começa a ver as diferenças. Seja que diferença for. Cor, matéria, energia, não importa. O universo ele é rico disso. Então por isso que falam, né? Você, né, dentro de você tem o universo. Então a informação não está fora, está dentro. E como a gente comprova isso? O que está dentro é o que te leva até a informação. Né? Porque assim, eu não sou só isso, eu sou o todo. Então eu posso me entender, eu sei o que tem dentro de mim, porque eu vi o que tem dentro de mim? Não, porque eu sei qual é a estrutura de outro ser humano. Através da medicina lá, né? Que já dissecaram outro ser humano, então eu sei. Então é mais ou menos isso, né? Uma forma exterior de aprender, mas eu sei, então como posso sentir porque eu tenho tudo isso dentro de mim. E
O que é dentro de mim é o que me impulsiona, o que me leva até onde eu preciso ir, né? Então aí também vem a questão da fé, da confiança, né? Que você está onde você tem que estar e tudo é perfeito, né? Então aqui eu chamo só mais atenção, tá legal, né? E o que eu faço com tudo isso, né? Isso, né? Se deu resultado, se você entendeu, né? Vamos supor que assim, se é do bem, porque tem muita informação que a gente fica, nossa, será que aquilo é ou não é? Se é do bem, vai te trazer um bem-estar, né? Vai fazer com que você entenda melhor o que está acontecendo com você, o que acontece à tua volta. Vamos supor que aquela pessoa está aflita, está com medo da morte, vamos supor que eu tenho medo da morte, você vai falar de morte para a pessoa vai ficar mais, né, medrosa. Mas se você passa a entender, né, como que funciona, a pessoa vai se tranquilizar, né? Então aquilo é uma informação verdadeira. Depende muito também, né? Nem toda informação verdadeira vai causar bem-estar, porque a pessoa às vezes tem medo e aquilo ativa os medos. Mas em essência, quem já está buscando, se é mesmo, as pessoas chegou no que ela queria chegar, vai trazer um bem-estar no entendimento. Ela vai sentir que aquilo ressoou com algo que tem dentro dela. E se é uma informação que adentra de esferas maiores, essa informação tem que vir com uma energia legal, uma energia bacana. A pessoa tem que sentir isso. Porque se não está sentindo, fala, opa, né? Presta atenção. Então, assim, tudo é nós fazendo pesquisas, experimentando, testando, né? Então, qual que é a ideia? Fazer você entender o ambiente, fazer você entender o outro, fazer você pensar quando você toca qualquer coisa. Essa qualquer coisa, quando você toca, é o quê? Físico, é emocional, é mental. Então, quando você tocar um pensamento, né, o pensamento, olha, aquilo está errado. Você tocou esse pensamento, né? Agora eu vou pegar aquele pensamento para mim ou eu vou identificar apenas com um pensamento? Não, é só um pensamento que está por aí. Olha quanta coisa que está acontecendo, tal, as pessoas, os caras do mundo lá, né, da nova ordem mundial fazendo tudo isso e querendo tratar as pessoas desse jeito, tal, isso está errado. É meu ou é um pensamento que existe nesse mundo, nesse tipo de sistema? Que eu passei a identificar. Por exemplo, quando eu estou inconsciente, quando eu não tenho ciência, então passei ali, passou um carro e me jogou lama. Nossa, estou me sentindo um pouco mais pesado, estou cansado, né? Só que eu não percebi que foi o carro, que é uma coisa do ambiente, que foi passando lama, jogando lama, e eu fui ficando pesado. Assim vai acontecendo com as energias e com pensamentos. Então vamos jogando pensamento, vamos jogando energias, você vai se sentindo pesado, cansado, estressado, né? Então vai pesando. Então essa informação é para você identificar, opa, então foi isso, né? Aqueles pensamentos, aquele monte de ideia, eu participava de tal grupo, esse grupo foi, né? Agora você entende que, opa, não é meu, porque você é como o vento, não tem nada, você só agregou. E aí você vai começar a identificar aquele olhar no espelho. Agora, opa, eu estou me identificando no espelho. Aí você vai ver aquela mancha eu não quero, né? Esse pensamento de julgamento eu não quero. Não importa o que o outro esteja fazendo. Você vai ver que tudo o que foi agregado a ele também, porque participou de vários grupos. Porque pode ter vindo no planeta tal, ou participado do sistema tal, né? A gente tem que ter essa abertura para entender, né, o que pode ter acontecido. E ter essa humildade de falar não sei. Mas saber que, opa, aquilo que eu estou vendo não é real. Partiu de um julgamento que é feito sobre uma linha de preconceito, né? Mas, por exemplo, como no caso da criminalidade, não é porque eu não estou julgando que aquilo não vai deixar de existir, vai deixar, e que eu não tenha a tomar medidas corretivas. Por exemplo, eu não consigo parar a criminalidade do mundo. Então o que eu posso fazer? Não vibrar de acordo, que é não ter medo, não me estressar, né? Porque vamos supor, aqui nesse mundo eles te colocam num estado de tensão o tempo todo, né? Que é um sistema de vampirítico, né? Tem muitos seres parasitas que vai sugar a tua energia se você ficar mal. Então, você tem que ir pela lógica. Fala, nossa, onde você está seguro. E assim, ter aquela fé que só acontece o que precisa acontecer, né? E aí passar a identificar então os processos ao qual está passando sua volta. Vamos supor, estão tentando te colocar medo, estão colocando tensão e tal, ansiedade. Aí você para, nossa, agora, isso está acontecendo? Não.
Pode acontecer? Pode acontecer. Né? É muito interessante. Aí você tem pessoas, por exemplo, falam, o Sol vai engolir a Terra. As pessoas já começam a ficar preocupadas porque a Terra vai deixar de existir. Né? Então esse é uma manipulação mental. É onde você não está olhando para você mesmo, você não se reconhece no espelho, porque você se deixou levar por uma onda que jogaram. Então eu sei que muita coisa pode acontecer, né? Basta você estar vivo para morrer. Então a gente tem medo de morrer. Só que confia, né? E isso não é ser imprudente. Então assim, eu vou fazer tudo o que eu posso fazer ao meu alcance para que não só a minha vida, mas a vida coletiva seja o melhor possível. A partir do momento que você se coloca nessa posição, confia. Né? Porque isso não sou eu que estou fazendo, é um todo que está fazendo a partir de camadas interiores, bem interiores, né? Que tenta expressar a harmonia aqui também. E você se vê dando passagem a esse movimento e confia. Né? Porque quanto mais passagem você dar, mais disso você vai ter, né? E mais disso o meio, o todo vai ter. Então é um processo que você observa. Né? Tem muita coisa que eu não posso parar. Né? A tempestade está vindo, eu posso parar a tempestade? Não posso. Então aceita. Né? Faça o seu melhor. Então aí, o que a gente pode fazer com essa informação é isso. Né? Você ter uma tranquilidade, ter um maior entendimento de como é a existência, não apenas as coisas nesse mundo. Né? Eu acredito que o que eu estou tentando passar vai muito além deste mundo. Acho que mundos a camadas acima, mas acho que as pessoas não têm esse entendimento, não têm. Né? Então assim, pouquíssimas pessoas vão conseguir, né, ter essa percepção. Mas o principal é a confiança, fé, se a pessoa queira chamar assim, fé em você. Né? Porque antes de você ser todo, ainda tem muitas camadas boas, mundos bons. Então você tem muita sabedoria interna agregada ali, muito material para utilizar. Aí vamos supor que a pessoa agora se sinta triste porque ela descobre que ela não é tudo isso. Ela descobre que não é ela. Né? Tudo que, vamos supor, o Márcio viveu foi coisas da Terra, foram agregados. Então assim, família. Né? Minha família é muito feliz, amo minha família, mas olha, todo mundo tem família feliz, né? Entre aspas, né? Família feliz. Então, opa, é como terra, é como montanhas, é como árvore, tem em todo lugar. Então se eu me identifico com aquilo, eu falei, opa, eu estou preso naquela camada. Aí a pessoa vai ficar triste, então vai descobrir que não é tudo aquilo. Por exemplo, tem pessoas que quando sai, tem essa experiência de EQM, né, experiência de quase morte, ela sai, elas não tá nem aí pra família, fala que se sente tão bem, porque isso aqui ela percebe que não é, que não importa se ela tá aqui ou não. Né? Aí algo lá apela ao indivíduo, ao ego, fala, não, mas você tem que ir lá, né, porque você escolheu tudo isso, ela pega e escolhe voltar. Ela escolheu voltar? Ela escolheu ficar? Não. São apenas processos que você observa que acontecem com você mesmo. Né? Mas é só para você entender essa ideia de que você não é o que está aqui. É como você mergulhar numa água, mergulhar no rio. Agora eu acho que eu sou o rio, que legal, eu gosto muito do rio, gosto muito de nadar, mas aí você sai e você vê que não é. Que tudo aquilo ficou lá. Mas da mesma forma que você não é, você é. Está lá. Quando você querer uma família, é só você ir lá e está lá. Mas eu vou querer ficar nesse sentimento de família. É muito assim. Quando você vai além, eu acho que você fica até esquisito você chamar alguém de pai, mãe, de filho. Porque você vai ver mais um indivíduo. É mais irmão. Né? Você vê todo mundo como irmão. Né? O pai e filho é uma coisa muito reduzida. Né? Você entende então apenas que é um contexto. Você vive o personagem. Mas você tem um entendimento que vai muito mais além. Então você vê mais como irmãos. Né? Mais como companheiros de viagem. Então a percepção ela começa a ir um pouquinho já além. Já não se prende tanto ao personagem, aos dramas do personagem, né? Que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. Né? Como se impõe aqui. Né? O sistema ele impõe uma realidade, ele impõe um roteiro e você tem que seguir e viver aquele roteiro. Você já se descola disso. Né?
Então, assim, finalizando, né? O que eu faço com essa informação? Medita nessa informação, né? Para que você tenha essa percepção do que é a realidade, né? Para que você passe a interpretar também, entender o que pode acontecer. Então, por exemplo, se eu estou no barco, o barco está balançando, então vamos supor, o barco me joga para cima da outra pessoa. Então aí, que nem a formiga no vidro, né, no pote de vidro. Você pega insetos e bota no pote de vidro, eles ficam ali de boa. Mas se você balança o pote de vidro, eles vão começar a brigar porque acham que um foi para cima do outro, né? Então eles acham que a realidade deles é assim, eles não têm consciência uma ampla de entender que, opa, aquilo foi algo externo. Então o barco está balançando e uma pessoa joga para cima do outro, então as pessoas começam a brigar, degladiar, como você vê aqui na Terra. Então assim, mas as pessoas estão brigando porque querem. Não, a energia está fazendo isso. A energia densa, então tem algo jogando a energia densa e controla as pessoas para elas brigarem, para elas fazerem o que estão fazendo aqui. Então você começa a ver o barco balançando. Aí você começa então a estudar o movimento do barco. Na hora que o barco vai balançar, eu falo, opa, eu tenho que contrabalancear para eu não cair, para não esbarrar no outro. E se o outro vier esbarrar em mim, se alguém vier me xingar, me provocar, tentar me agredir, eu vou entender que o barco ele está sendo jogado por uma energia tal. Então eu tenho que aprender a evitar essa energia. Né? O tal de dar a outra face. Ter o maior entendimento de não acentuar mais essa energia. Então você vai entender, você vai começar a compreender o movimento do barco. Né? É como compreender o fogo. O fogo está lá, ele destrói, ele mata. Né? Mas eu domino o fogo, então vejo que eu não trato ele como algo negativo. A energia densa, a energia ruim é a mesma coisa. Ela está lá, ela é ruim, ela mata. Só que na hora que eu aprender a mecânica daquilo, ela vai ser usada de uma forma como o fogo é usado. Né? Então eu vou entender o movimento do barco. Aí, meditando nisso, eu vou adentrar camadas cada vez mais interiores e vou me expandir e vou ver que quem está controlando o barco. Então eu vou expandir um pouco mais, eu vou compreender então as ondas, o movimento das ondas. Eu vou começar a prever também a tempestade, eu vou começar a ver, opa, ali tem uma tempestade e o barco está indo para lá. Então, tempos difíceis virá. Eu vou entender que o que causa uma tempestade? Quando eu entrar na tempestade, não só meu corpo vai balançar de um lado para o outro, então eu vou ter que tomar cuidados. Eu posso colocar então o colete, o capacete, e eu vou entender o que? Dentro da tempestade, no caso aqui na Terra, eu entendo, por exemplo, antes de você vir para a Terra, eu entendo que dentro daquela tempestade, aquilo não vai balançar só meu corpo físico, aquilo vai balançar meu corpo emocional, aquilo vai balançar meu corpo mental. Né? Então, a minha mente pode ficar turva. Então também eu vou me precaver com aquilo. Eu vou colocar dispositivos, né, como um capacete, eu vou colocar links ou coisas que me liguem a quem eu sou, a que me lembre quando eu sou, quando eu estiver batendo de um lado para o outro se eu não conseguir segurar, que eu possa relembrar quem eu sou, que eu possa ter um pouquinho, né, de segurança quando eu entrar dentro daquilo. Então assim, eu confio nisso, né, que nós não mergulhamos aqui dentro às cegas. Embora aqui pareça que nós estamos às cegas, eu não lembro de onde eu vim, não lembro para onde eu vou. Mas como ser, você sabe, você não entra aqui às cegas. Você está muito bem resguardado. Só acontece aqui o que tem que acontecer, o que você escolheu para acontecer. Então essa é a confiança que a gente deve ter. Então assim, no sentido de expansão, é você ir sempre além, entender essas energias, os mecanismos que elas agem, que são coisas que estão no meio, não faz parte de você, está no meio, que agrega pessoas, que tomam a posse das pessoas. E a coisa aí a coisa vai ficando cada vez mais complexa de acordo com cada realidade, de acordo com cada mundo. Como eu falei, nessa realidade a gente não consegue voar porque as pessoas aqui não voam. Mas se você, em corpo físico, for para um planeta e você chegar lá e todo mundo estiver voando, porque na minha crença eu não posso voar. Mas eu chego lá e tá todo mundo voando. Aí eu toco a pessoa é igual densa que nem eu. Falei, mas que coisa. Aos poucos isso vai se desbloquear dentro de você e você vai voar. Por quê? Porque eu não acredito? Não, porque a energia lá é mais forte. Então, grupo, balança. Então, eu vou deixar isso balançar em mim. É legal agora, né? Um planeta que vai levar eu voar, vou sentir energia das coisas, então eu posso deixar me levar. Eu posso, na hora que aquela onda vir, eu posso surfar junto com aquela onda. Então, você desenvolve tudo isso também, neste mundo. Para mim é simples assim. Não tem muito segredo. E o que fazer com essa informação? No mínimo, meditar a respeito.
é uma coisa mais, é uma percepção, é uma sapiência para a gente ter, né? Isso é você olhar no espelho e se identificar. Você perceber que você está conseguindo se identificar no espelho. Se tornar um ser senciente. Né? Porque a efeito de mundo, isso não vai mudar o mundo. Mas vai mudar a sua forma de você ver o mundo e através disso você vai ver as coisas como tem que ser. Né? E para quem quer mudar o mundo, não, o mundo já está mudando. Sempre muda. E é o que tem que é. É o, né, o que tem que ser. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui um e-mail, né, para vocês mandarem, tanto aí nas mensagens, nos comentários, podem deixar aí perguntas, sugestões, críticas, e também por e-mail. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.